não sei se todo mundo conhece Curitiba, mas aqui é assim. Se não choveu, vai chover. Ai, eu vou sentar aqui mesmo, que eu tô cansada. Então, a gente sempre tem que sair meio preparado, porque a chuva às vezes vem. E eu vou contar pra vocês que eu sempre deixo as minhas janelas abertas com a esperança de que não chova. E 90% das vezes que eu fiz isso, choveu. E eu voltei, minha casa estava molhada, muito, porque eu deixava todas as janelas abertas. Porque por mais que a previsão tivesse lá, 20% de chance de chuva, 40% de chance de chuva, eu falei, mas, né, eu volto antes de chover, não vai chover. Eu saía, voltava, a casa inteirinha ensopada. Tá, e por que eu tô falando isso se não choveu hoje? Não choveu, tá? Tá tudo certo, minhas janelas estão ok, não tem nada molhado, tá tudo sob controle aqui nessa casa, pelo menos dessa vez. O ponto é que não é só porque eu não quero que chova ou porque eu espero que não chova que não vai chover, né? Porque a probabilidade é muito grande nessa cidade, pelo menos. E por que eu tô falando disso? Porque eu quero explicar pra vocês o porquê eu coloquei aquelas duas enquetes ali, daquelas rentabilidades de investimento. E isso tem muito a ver com a chuva que eu espero ou não espero de Curitiba. Presta atenção aqui. Aquelas rentabilidades ali nada mais são do que rentabilidades. Pronto, agora coloquei meu celular aqui. Do que rentabilidades de CRAS e CRIs. O que são CRAS e CRIs? Certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliário. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque se vocês perceberem, aquilo lá é uma baita de uma rentabilidade. Normalmente, o que a gente encontra em rentabilidades é IPCA mais 4, IPCA mais 5, talvez, CDI mais 1, mais 2, já é um prêmio muito bom. Mas aquilo lá tem muito prêmio. E isso quer dizer o quê? Que possivelmente, se você escolher investir num determinado investimento daquele, como um CRA, por exemplo, você vai estar escolhendo correr um risco maior. Pera lá. E eu tô tocando nesse assunto porque nessa semana ou na semana anterior, não me lembro exatamente o dia, saiu essa notícia aqui, que eu vou colocar aqui em cima, sobre os fiagros, sobre as garantias dos fiagros. E o que são os fiagros? Nada mais são do que fundos de agronegócio. Eles podem tanto investir em equity, então ter pedaços de empresa do agronegócio, ou ter vários CRAs dentro deles. E esses CRAs são exatamente parecidos com as rentabilidades que eu coloquei ali para vocês nos primeiros stories. E normalmente, quem emite um CRA é uma empresa que está precisando de dinheiro. Então, eles estão precisando colocar dinheiro para dentro para conseguir continuar o negócio deles. E por isso, eles oferecem uma taxa de retorno tão alta assim. Mas claro que para toda boa e alta rentabilidade existe um risco por trás. Por mais que os CRAs tenham as garantias reais, que eles falam, o que é as garantias reais? Se eu não conseguir te pagar isso que eu prometi para você, eu vou vender as minhas garantias reais, os meus terrenos, imóveis, o que eu tenho dentro do agronegócio real, eu vendo para suprir esse custo que eu não vou conseguir arcar. Então, esse é o risco de investir num fiagro ou diretamente num CRA. E por que eu comecei falando sobre a chuva de Curitiba e agora estou falando num CRA? Para você entender que não é porque às vezes você não enxerga o risco por trás de um CRA, por trás de um investimento, que ele não existe. E é muito interessante porque esse caso dos CRAs aí, eu tive um caso desse com um cliente meu, em que eu mostrei pra ele, falei, você tem muita exposição a CRAs. Você tem muito crédito privado de agronegócio na carteira. Era mais de 45% ou 50% da carteira dele, que era um patrimônio grande, tudo investido nisso aí. Aí ele falava pra mim, mas a rentabilidade é muito boa, olha quanto eles estão pagando. Eu falei, eu entendo isso. Só que o risco que você tá correndo, o risco intrínseco desse crédito aí, é muito alto, porque se as empresas estão oferecendo esse CRA por uma rentabilidade tão alta assim, é porque elas estão pegando dívidas caras também, elas têm que repassar para você, elas vão ter que te pagar isso. Mas quem garante que elas vão conseguir pagar se elas estão realmente precisando de dinheiro? Entende? Então é um risco que existe, por mais que ele não tenha sido efetivo e que você não tenha perdido naquele momento.
Só que, claro, que é muito difícil mostrar para alguém que o risco existe se a pessoa não perdeu ou se nada aconteceu. Foi isso que aconteceu, que tá acontecendo no caso, com esse cliente, com essa pessoa que eu falei. Eu falei pra ela, ó, você tem muito CRA na carteira. Expliquei todo o risco, falei, você só vai entender que eu tô certa e que realmente o risco existe quando algo ruim acontecer. No entanto, eu não quero que isso aconteça. Só que, com essa notícia que eu mostrei ali nos stories anterior, a gente consegue ver que os fiagros estão enfrentando dificuldades de pagamento. Então, o que a gente temia, o que eu alertei de risco, realmente pode vir a acontecer agora. Por isso que é muito importante tentar identificar os riscos e saber que eles existem na teoria, não precisar usufruir na prática para você ver que ele existe e não ter muito do seu dinheiro exposto em um tipo de ativo, como são os casos dos CRAs ou dos fiagros, entendem? Então, o ponto que eu quero mostrar aqui para vocês é a rentabilidade lá parece muito boa. Tem vezes que muitas rentabilidades parecem muito boas. O ponto é que a gente tem que entender que CRAs, vou usar esse exemplo porque é esse o ponto aqui, eles normalmente têm investimento high yield, que a gente fala, que são investimentos de alto risco, por isso eles pagam altos retornos. Só que a probabilidade de ter um calote ou ter algum CRA não pagante, porque a empresa não vai conseguir arcar com esse custo tão alto do retorno que ele prometeu, é muito grande. Por isso que a exposição nesse tipo de ativo na carteira não pode ser como essa pessoa tinha, 40%, 50%, porque você tem essa probabilidade de perda. Por isso, não espere o risco realmente se efetivar para você entender que ele existia. Se você tem exposição a créditos privados, a CRAs, fiagros, por exemplo, que pagam IPCA mais 8, 9, CDI mais 5, 6, 7, pode ter certeza que o risco ele existe. Em algumas situações eles não se efetivam, porque as empresas pagam isso. Mas qual que é o risco maior de acontecer, como essa notícia vem mostrando pra gente? Eles não conseguirem pagar, ter essa inadimplência e você não vai receber isso, entendem? Ah, mas tem a garantia real dos CRAs, por exemplo. Sim, eles vão ter que vender os ativos físicos que eles têm. Quanto tempo vocês acham que isso demora? É muito tempo. Então, é um risco-retorno que não vale a pena. Analisem isso antes de só ficarem deslumbrados com quanto um ativo está pagando para vocês.